exercício sobre força normal. E também quero aproveitar e falar um pouquinho de plano inclinado. Valeu. Obrigado. O negócio é o seguinte, gente. Quando eu estou apoiado numa superfície, dessa maneira, como vocês estão vendo, inclinado, ela está fazendo força em mim, né? O chão já estava fazendo força em mim, porque se não tivesse eu estaria caindo em queda livre aceleradamente. Toda a vida que eu encosto num objeto, numa superfície, essa superfície tem que fazer força em mim, para que minha mão não afunde na superfície. Concorda comigo? Sempre que uma superfície sólida faz força num objeto encostado nela, e esta força é perpendicular à superfície, faz 90 graus com a superfície, essa força é dita força normal. Esse nome é justo, porque normal na física significa 90 graus, perpendicular. Tudo bem? Aí a pergunta clássica para o aluno é botar lá um objeto, dizer a massa dele, 5 kg, avisar que a aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado e perguntar qual é a força normal atuando nele. Pô, se tu desenhar a caixa e pensar as forças que atuam nela, tu jamais pode esquecer da força da gravidade, que a gente chama de peso. Mas se existe uma força vertical atuando para baixo nesse objeto, tem que ter uma força que se oponha para que ele fique parado. Afinal, por estar parado, a primeira lei de Newton me diz que a força resultante... Para onde tem que apontar a força? Tem que ser vertical para cima. Quem que está fazendo ela? O chão. Como é o nome dela? Normal. Para que a resultante seja zero, vocês concordam que a normal tem que ser igual ao peso? Como o peso se calcula fazendo m vezes g, a massa é 5, a gravidade é 10, já que o peso é 50 newtons, a normal é 50 newtons. Cuidado, isso é tão fácil que o aluno tende na cabeça dele a criar uma regra que não existe. Ah, eu entendi, professor, é normal é igual ao peso sempre. Não, aquela foi a primeira situação de muitas. Imaginem vocês que eu tenho a mesma caixa de 5 kg. Só que aí eu vou lá e me apoio na caixa, fazendo uma força de 20 newtons para baixo. Qual que tu acha que deve ser agora a nova força normal? Faz sentido. Eu gostaria que vocês, nesses primeiros momentos que estão aprendendo a calcular isso, não fizessem de cabeça como alguns colegas já conseguiram. Eu preferiria que tu primeiro desenhasse a caixinha e desenhasse todas as forças atuando nela. Peso, obrigado. Normal, a superfície deve estar sustentando. E essa força que fizeram ao se apoiar na caixa, 20 newtons. Vou chamar de F primeiramente, já que eu sei o valor dela. Se esse objeto está parado, a primeira lei de Newton me diz que a força resultante é? Qual é o somatório que eu devo fazer aqui para dar zero isso aí? Quem tem que ser igual a quem? O peso tem que ser a força normal e A força normal. P igual a M mais 20 newtons. Não concordo porque a força F está para baixo, ajudando o peso, e a normal é que está para cima. N é igual. A força para cima tem que se igualar às forças para baixo. Mais 20. Logo a normal vai ser o P que é 50. mais o 20. Não é intuitivo que quando eu me apoio num objeto empurrando ele para baixo, o chão vai ter que fazer mais força para sustentá-lo? Agora o chão só tem que suportar o peso da mesa. Quando eu subo na mesa, agora o chão vai ter que suportar o meu peso mais o peso da mesa. A força normal nos pés da cadeira aumentaram da quantidade do meu peso. Concordam comigo? Mas imaginem vocês que o sujeito queira erguer. O cara quer erguer o corpo de 5 kg, mas já está tão velhinho, 97 anos. Aí ele vai lá e não consegue, tadinho. Ele vai lá e tenta fazer uma força, só que ele não consegue. Ele faz 40 newtons para cima e não consegue erguer. Qual é a força normal nesse caso? Tem que fazer os desenhos.
Claro, legal, eu adorei. Quem já percebeu que é 10, ótimo, maravilhoso. Mas, como nós estamos aprendendo, vamos ser humildes. Vamos fazer um desenhozinho. Só que agora vamos dar um nome técnico para esse desenho. Chama diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. O nome é justo, hein? Fala, meu querido. Legal, lá no segundo ano nós vamos aprender equilíbrio de corpo extenso. Equilíbrio de corpo extenso, nós vamos falar disso, certo? Na verdade é o seguinte, a gente discutiu que ponto material é o corpo cujas dimensões são desprezíveis e corpo extenso é o corpo cujas dimensões não são desprezíveis. A maioria dos diagramas que nós vamos fazer são diagramas de corpo livre que representam corpos extensos, sem problema nenhum, certo? Esse objeto eu não falei o tamanho dele. Como eu não falei o tamanho dele, quer dizer que o tamanho dele não importa. Então, em vez de desenhar uma caixa, eu tenho o direito de desenhar um ponto, se eu quiser, para facilitar a minha vida. Quais forças atuam nessa caixa que está representada por esse ponto? A força. O peso, jamais esquecer do peso. O velhinho empurrando. O velhinho está tentando puxar a caixinha para cima com uma força F. E tem a força normal. Tem a força normal. Se a caixa não saiu do lugar, é porque a força resultante é... Para que a resultante daqueles vetores dê zero, que equação tu montaria, por favor? 50 menos 40. P que é para baixo, F mais N. O peso não mudou porque é a mesma caixa. 50. O velhinho fazia 40 e mais passa. Então o colega que respondeu de cabeça 10 newtons, ele estava certo. Mas é muito importante nesse começo exercitar essa construção do diagrama de corpo livre, desenhar as forcinhas, pensar qual que tem que ser igual a qual para a resultante dar zero. Tudo bem? As duas para cima tem que ser igual a força para baixo. Por que a força é menor que a normal? Maior. Por que essa força é maior que a normal? Tu vê, ó, o velhinho ainda tinha um pouco de energia. Ele conseguiu puxar com o equivalente a 4 quilos. Mas a caixa tinha 5. Se o velhinho está mais decrépito, fez 104 anos. Aí ele vai lá e consegue fazer só 5 newtons, coitado. Só consegue erguer 500 gramas agora. O que ia acontecer na nossa equação? Não fiquem ofendidos, ele viveu 90 e poucos anos, teve uma vida maravilhosa. O fato de o corpo dele estar decrépito agora não representa vergonha nenhuma para ninguém. Então olha só, o peso é 50, a força do velhinho agora é... Meu Deus, cara, só falta enterrar. Mais passa... menos, e agora deu... 45. Tu viu que agora, como o velhinho fez menos força, a normal ficou maior que a força dele. Ou seja, poderia ser igual também, né? Se ele só faz... Se ele faz quantos newtons? Para dar igual. Se ele faz 25 newtons, acaba coincidindo e dando igual. A normal fica igual à força que ele faz. Ou seja, não tem nenhuma regra contrária à força normal ser maior, menor ou igual a forças outras que atuam no corpo. Então não te preocupa com isso, pode dar maior, pode dar menor, sem problema, certo? Mas, no caso de separações desse, tem que especificar que a força é nula. A força resultante. Isso, é importante, não custa tu, antes de escrever isso, né? FR igual a zero, e aí, né, isso dá outra. Por enquanto eu fiz um pouco intuitivo. Futuramente eu vou melhorar essa equação das forças, eu vou dizer que para cima é mais, para baixo é menos, e aí eu vou melhorar. Por enquanto a intuição está funcionando muito bem. Para encerrar a aula, a parte teórica da aula de hoje, além dessa discussão de força normal, eu quero fazer uma outra discussão com vocês. Grande parte da física e da cinemática evoluíram a partir de um experimento que muitos pesquisadores fizeram em suas casas, que hoje a gente chama de plano inclinado. Seria muito importante a gente analisar como é que se comportam as forças que atuam num objeto que está num plano inclinado. Vamos dizer que a inclinação desse plano horizontal é alfa. É uma coisa assim, ó. Plano horizontal, plano inclinado. Observe que chega uma hora que a inclinação é tamanha que o objeto desliza, né? Certo?
é importante a gente entender quem é que fez esse objeto deslizar, qual é a magnitude dessa força que o fez deslizar, e etc e tal. É isso que nós vamos estudar. Eu só te dei o ângulo, né, do tampão com a horizontal, tudo bem? Quanto, professor? Alfa. Quanto, professor? Eu poderia colocar 30, 45, 60, 70, 89, certo? Eu estou chamando de alfa para que o estudo fique genérico. Assim nós vamos resolver todos os planos inclinados numa única conta. Que força que eu não posso esquecer? Fica à vontade, meu amor. Peso, vamos começar com ela. Momento perfeito, né? Estávamos falando.